Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no podcast Passando a Limpo, quando pegamos uma rodada, um jogo, uma história, um momento, para falarmos o que pensamos. Às vezes o jogo já aconteceu, aí é feito uma explicação do que aconteceu. Às vezes o jogo irá acontecer, a rodada irá acontecer, que é o caso que vamos fazer neste podcast de hoje, dia 2 de agosto de 2022, quando vamos falar, inicialmente, Copa Sul-Americana, fase quartas de final, jogo de ida. Lembrando que na semana que vem teremos o jogo de volta. Os jogos acontecem nesta semana, na terça, hoje, na quarta e na quinta-feira. Na semana que vem, da mesma forma. Essas competições indicarão os classificados para a fase semifinal, tanto da Copa Libertadores de América quanto da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana oferece ao campeão a possibilidade de disputar Copa Libertadores no ano que vem. Já a Copa Libertadores oferece simplesmente tudo. Você está entendendo? Oferece tudo. Então, é muito bom esse tal de ser campeão da Copa Libertadores de América. Meu bom dia ao Thiago, que está de volta, me abandonou outro dia, me largou, eu fiquei sozinho dando tiro para tudo quanto é lugar, e ele agendando lá com o professora Tânia, mandou muito bem, nem vou entrar em detalhes, viu? Grande abraço, Thiago, seja bem-vindo novamente. Opa, Juninho, forte abraço. A gente entra aí em mais uma semana decisiva, né? Como foi já semana passada de Copa do Brasil, como vai ser a próxima, e a outra ainda tem os jogos de volta da Copa do Brasil. Então, é uma sequência que vai ter sempre muita coisa para falar, para analisar. E são semanas, essas próximas 3 semanas, que vão definir o restante da temporada de vários times, né? Se vão continuar em duas competições, em apenas uma, nas três. Então, a gente vai ter muita coisa para falar. São jogos de ida ainda, né? Mas muita gente pensa só que o jogo de volta que é o crucial, não sei o quê, mas o jogo de volta, o estudo, o embasamento e a estratégia para o jogo de volta, ela é feita em cima do que aconteceu no jogo de ida. Então, essa semana já é muito importante, é crucial para os times e tem muito brasileiro na parada, muito brasileiro envolvido mais uma vez, né, Juninho? Ah, não tenho dúvida nenhuma, viu? E você trouxe uma colocação muito interessante, Tiago, para todos nós, né? Que é esta visão do primeiro jogo, nesse que nós chamamos mata-mata, é um jogo em casa e um jogo fora, um jogo fora e um jogo em casa, que este primeiro jogo pode criar um viés, né? Porque tanto na Sul-Americana, Tiago, me responda rapidinho, na Sul-Americana quanto no Copa Libertadores de América, quem ganhar o primeiro jogo 2-0, independente de onde for, dá um passo positivo para classificar ou não? Ainda mais se vencer, independente se for o jogo de volta dentro ou fora de casa, se vencer por qualquer placar já é um bom passo, né? Porque você vai passar a depender só de si no outro jogo. É uma coisa que eu sempre falo, que depender só de si no esporte é muito importante, né? Você tira um peso grande e não depende de mais nenhum outro jogo, de nenhum outro adversário. Ainda mais se você vencer por 2 ou mais gols, que é cada vez mais difícil, né? Porque os times se preparam cada vez mais, não tem mais a história do gol fora. Então, às vezes, um time sofre um gol e prefere, em vez de arriscar levar um empate, fazer o empate e levar um 2-0, às vezes prefere levar um 1-0, que é um placar completamente reversível. Aí vai da estratégia de cada time, né? Porque do mesmo jeito que se você sair para o jogo, você vai estar deixando espaço, então, ao mesmo tempo que você pensa em empatar, você pode levar o segundo gol e levar uma vantagem maior, né? Então, a partir do momento que sai um gol num jogo desse tamanho, desse peso, a estratégia já começa a mudar, o time começa a pensar de maneira diferente. E é o que você disse, né? Independente do resultado, a vitória já é importante porque ela dá um passo grande. Agora, sem ter o gol fora de casa, as estratégias começam a ficar ainda mais diferentes. Então, vencer nesse primeiro jogo é crucial, principalmente se for fora de casa, né? Se levar uma vitória para o seu estádio, você fica mais confortável ainda, Júnior. Esse tal de ganhar o primeiro jogo. Uma hora dessa eu vou contar, viu, para você, Thiago, para o Vinícius. Mais uma vez, Vinícius Falquete é o nosso parceiro das artes aí, do controle da edição do nosso trabalho. Eu vou contar a experiência que eu tive lá no 13 de Campina Grande, Thiago. 13 está na final do campeonato, foi fazer o primeiro jogo fora. Uma hora dessa eu quero contar para você o que nós fizemos e, por sorte, por a influência divina, deu certo. Isso aí que você falou, ó, tá 1-0, nós vamos no 1-1
ou vamos correr o perigo de tomar o segundo? Bom, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Vamos falar inicialmente, amigos do que nos acompanham aqui no Passando a Limpo, na plataforma Juninho Fonseca de Olho no Lance. Vamos falar Copa Sul-Americana também, quartas de final. Vamos ver os jogos inicialmente, para a gente não perder a nossa ordem. Olha ali o cruzamento, ó. Olha aqui. Nós vamos ter ali, ó, à esquerda do vídeo, à direita da imagem, Deportivo Táchira e o Del Valle. Vamos fazer umas quartas ali. E esses dois vão pegar, ou o Melgar, que é um time peruano, e o Internacional. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho desses dois times. No lado direito e esquerdo do vídeo, Nacional do Uruguai e o Atlético Goianiense. Também vamos destacar o que acontece. E o nosso clássico, Ceará e São Paulo também fazendo quarta de final. A rodada começa nesta terça-feira. O Vinícius vai trazer para nós. Olha só, o que temos na terça-feira? Olha só, amigo. Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense, Deportivo Táchira Del Valle. Depois, na quarta-feira, São Paulo e Ceará, Melgar e Internacional. Tiago, você não está esquecendo que nós vamos indicar os favoritos, né? E que você pede habitualmente para este que vos fala, o tal de Juninho Fonseca. Às vezes Juninho, muitas vezes Alcides, tá? Professora Tânia lá tá ligada, falou para mim, Juninho, fiquei sabendo que você é o segundo melhor aluno da classe. Eu nem perguntei quem era o primeiro, mas... Tiago, me diz uma coisa, o primeiro jogo da rodada, terça-feira, Parque Central, não é aquele campo que teve a Copa do Mundo, não. É outro campo, lá em Assunção, no Uruguai. É isso? Ou errei? Não, Montevidéu. Assunção é Paraguai. Montevidéu, Thiago. Terça-feira, 19h15. Nacional e Atlético Goianiense. O que você me fala desse jogo? É um jogo onde o Atlético é um time que vem muito forte nas Copas, né? Tem uma boa vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians. E o mau momento no brasileiro não tem refletido dentro de campo quando o assunto é Copa do Brasil ou Sul-Americana, né? O time do Dragão vem conseguindo não só bons resultados, mas tendo boas atuações, coisa que a gente não está conseguindo acompanhar no brasileiro. É um time que vem numa sequência de umas 6 derrotas seguidas, se eu não estiver enganado, no brasileiro, ou pelo menos 6 jogos sem vencer, mas enfim. É um jogo onde esse jogo eu vejo o Nacional com um pouco de favoritismo. Tem tudo para ser a estreia do Luis Soares, né? Não sei se como titular, se ele vai entrar, não vai, né? O fato de ele estar no Nacional, para mim, não significa nada que, tipo, não tem mais nível para jogar na Europa, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Aí cabe ao jogador, se ele vai optar, é claro, vai chegar na idade, se ele vai optar jogar num time de médio escalão lá, ou se ele vai voltar para o futebol sul-americano, né, para um time de coração, para um time onde ele já atuou. E é um reforço daqueles, né? O Atlético até brincou nas redes sociais, falando que não gostou da contratação e não sei o que todo mundo sabe o nível do Luis Soares. Ele é um cara que, se tiver o tempo que ele jogar, você pode ter certeza que ele precisa de uma bola para fazer a diferença. Se ele entrar nos acréscimos no segundo tempo e chegar na bola, já é um perigo, porque ele é um cara muito decisivo, um cara muito... A gente conhece, né, o talento do Luizito, e é um jogo que talvez por isso, esse peso também, a torcida vai estar ansiosa para ver, a torcida vai estar fazendo festa, vai ter o estádio cheio. E a gente conhece o time do Nacional, não é um time nem um pouco bobo, é um time traiçoeiro. Já eliminou, por exemplo, o Corinthians lá em Itaquera pela Libertadores, né? Já tirou outros times brasileiros também, sempre é um time que dá trabalho. E acho que até por isso é um pouco favorito, claro, é só o jogo de ida, né? Não dava ainda para falar quem classifica, quem não classifica, mas acho que hoje o Nacional acaba vencendo, mas o Dragão tem potencial e qualidade para complicar a vida do time uruguaio, mas acho que na partida de hoje, jogando na sua casa com seu estádio, o Nacional vence essa partida, Juninho. Você está indicando o nosso concorrente, você está jogando contra os brasileiros. Não, mas a sua opinião foi muito bem embasada, realmente. Esse Luizito Soares é o dentista que você falou? Não vai me dizer que é o dentista, é aquele atacante? Jogou no Barcelona, fez o Dentista? trio É o MSN, dentista ou né? vampiro? Desculpa. Vampiro, né? Fez o trio com o Neymar, com o Messi no Barcelona. Tá aqui no futebol e é um time, lembrando que ainda ele pode, chegando numa final, ele pode enfrentar um São Paulo, um Inter, o próprio Ceará, então é um cara que pode acabar virando o carrasco dos brasileiros, porque todo mundo conhece, é um cara que precisa de uma bola para deixar o dele. Exatamente. O Nacional que nós falamos passou na última fase, oitavas, pelo União Santa Fé, uma vitória.
duas vitórias, 2-0 e 2-1, e o Atlético Goianiense, como sabemos, superou o Olímpia, perdeu em casa 2-0, ganhou, perdeu fora 2-0, ganhou em casa 2-0 e na cobrança de penalidade máxima ganhou de 5-3. O Thiago está indicando o Nacional só para fortalecer para o primeiro jogo e eu estou indicando o empate não para ser contrário não, porque eu realmente acredito que o Atlético Goianiense, como você falou, 6 derrotas e um empate nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, melhor dizendo, tem que ficar esperto. Vamos para o segundo jogo desta terça-feira, Deportivo Táchira e Del Valle. Deixa eu falar para você, antes que você faça o seu comentário, olha só, o Deportivo é aquele que superou o Santos em 2 empates de 1-1. Deportivo Táchira. Esse time é da Venezuela, é isso? Não, é da Colômbia. Venezuela del Valle. E empatou com o Santos 1-1 também na Vila, venceu por 4-2. Já o Independente del Valle venceu o Lanús em casa, 2-1. E depois empatou em 0-0. Eu estou indicando, Thiago, Deportivo Táchira como favorito desse jogo. E você? O Deportivo Táchira é um daqueles times que sabe fazer uso do seu jogo em casa, que tem toda a história de altitude, de não sei o quê, mas que é um time que a gente viu contra o Santos na Vila. Era um Santos num momento péssimo, né? Isso tem que ser levado em conta, mas é um time que não é dos melhores tecnicamente falando, né? E o Del Valle nos últimos anos tem sempre aparecido, teve em final recente de Libertadores. É um time que vem aparecendo, né, nos últimos anos, tanto na Libertadores quanto na Sul, então é um time que tem que tomar muito cuidado também. E eu acho que pelo fato do Del Valle ser mais time, apesar do Táchira ser um time forte quando joga em casa, eu acredito que esse jogo vai acabar empatando, vai ficar tudo aberto para o jogo de volta. Então eu acho que esse vai ser meu palpite aí, o empate para esse jogo, Juninho. Companheiro, nós estamos aqui na diversidade, hein? Rapaz, vou comentar até com a professora lá, professora Tânia. Professora Tânia. Então ficamos assim, o Thiago está indicando o empate para a Deportivo Táchira Independente Del Valle, eu estou indicando o time da casa, o Deportivo Táchira, como favorito. Agora, Thiago, amanhã, um jogão aí. Faz uma análise rápida de São Paulo e Ceará, lembrando que o São Paulo superou Universidade com Demudo, tá, Thiago? Católica 4-2 lá no Chile, 4-1 aqui no Morumbi, não deixando dúvida. E o Ceará também venceu os 2 jogos. O Ceará passou pelo The Strongest 2-1 e 3-0 aqui no Castelão. Ô, Thiago, eu não sei no brasileiro, mas esse jogo tem equilíbrio, amigo. Eu tô jogando São Paulo, mas tem cara de equilíbrio, né, amigo? Eu acho que esse confronto, se fosse dentro do brasileiro, a gente teria que fazer uma outra análise, né? Porque, na minha opinião, pelo menos, mesmo se for o mesmo time, a mesma escalação, muda muita coisa de de estratégia, tudo esse tipo de coisa. É um Ceará que não consegue embalar no brasileiro, né? Um time que ganha 2 jogos, aí fica alguns sem vencer. Ainda é um time um pouco inconstante, principalmente quando joga dentro de casa. E o São Paulo, a gente precisa nem falar, né? O time que mais empata, deixa pontos bestas, né? Durante a sua trajetória, por isso não se encontra muito bem colocado no brasileiro. Falando de Sul-Americana, é o São Paulo, uma das camisas mais pesadas do continente, né? Independente de ser Sul-Americana, sendo brasileiro, né? Isso tem que ser levado em conta. E o Ceará, que é um time que vem surpreendendo, é um time que vem crescente também nas últimas temporadas, as últimas 2 temporadas, assim, mais ou menos falando. Então é um confronto que a gente deve ter muito equilíbrio. Eu acho que nos 2 jogos, esse, independente do resultado, esse jogo vai ser equilibrado na volta também. É muito difícil fugir disso. E se apostou no São Paulo, eu vou de empate pelo fato do Ceará, até aqui na temporada, ser um time mais forte fora de casa do que dentro de casa, né? Até algumas rodadas atrás não tinha nem vencido em casa no Brasileiro. É um visitante indigesto, é um time que o São Paulo jogando em casa com o seu estádio cheio vai ter que sair um pouco mais para o jogo. Então é um time do Ceará que vai ter um Mendonça com espaço para contra-atacar, né? Para atacar esse espaço que o São Paulo vai deixar. É um cara que vai estar sempre recebendo bola do Vina, que faz essa função de armador com um grande nível, né? Um nível altíssimo. O Vina também, quando ele participa do jogo, o Ceará joga muito melhor. É um time que evolui desde que a bola passa no pé do Vina. O Ceará tem boas peças, é claro, São Paulo também são peças até mais conhecidas, né?
mas eu acho que pelo fato do Ceará ser um visitante chato, indigesto, acho que vai conseguir levar um empate para o jogo de volta no Castelão, Juninho. Ah, foi boa a sua pedida, viu, rapaz? Você viu quando eu expliquei, né? Eu estou indicando o São Paulo, mas sabendo que eu estou indicando o São Paulo para o empate, você explicou muito bem. E parabéns por essa visão de que a mesma escalação em outro campeonato seria outra coisa. Seguramente seria outra coisa, que nós estamos falando de um campeonato mata-mata, ida e volta, não tem o que fazer, o primeiro jogo pode influenciar muito. Eu vou deixar para você, Thiago, indicar que você não sabe o que eu escolhi, indicar o último jogo da rodada ali, ó. Olha ali a arte do Vinícius, muito legal. Legal, Melgar e Internacional, quinta-feira, dia 4, Monumental de La UNSA. Com certeza é a Universidade Nacional de Arequipa, porque o jogo é em Arequipa, não é isso ou eu estou errado? O Melgar joga em casa contra o Inter. Se falou para eu começar, eu vou começar já indicando, antes de fazer uma breve análise. Eu acho que o Inter leva essa, leva a vantagem para o Beira-Rio, né, para depender só de si, poder jogar por dois resultados, que é um Melgar que, sinceramente, particularmente, não é um time que eu acompanhei nessa Sula, não sei exatamente como o time joga, né, não, não vou ficar falando que sei, não sei o quê. E o Inter, que a gente acompanha toda semana, é um time que tem a defesa muito forte, muito bem montada pelo Mano Menezes, né? E é um time que joga talvez até com mais segurança jogando fora de casa, né? O Inter gosta mais de esperar do que de propor, né? Apesar de ter feito um grande jogo contra o Atlético Mineiro, feito 3-0 no primeiro tempo, propondo o jogo, é um time que gosta mais de esperar e de contra-atacar, de jogar com velocidade, de atacar os espaços que o adversário deixa. Acho que até por isso o Melgar vai ter que, é claro, reconhece o tamanho do Inter, reconhece que o Inter é um time mais forte, mas vai ter que sair mais para o jogo. É inevitável isso, né, para quem joga em casa, do adversário. Em algum momento do jogo você vai ter que sair mais para o jogo, né, por pressão de torcida, por saber que está jogando bem de campo, então é maior de você levar um bom resultado. Então o Inter vai ter esse espaço que tanto gosta, que tanto deseja. E aí é um time que tem tudo para fazer uma grande partida, uma grande atuação e levar um resultado positivo, né, para o Beira-Rio e aí jogar nos seus domínios, com a sua torcida, né, com o gramado bom. E aí jogando em casa fica uma classificação mais tranquila para o Inter, caso consiga um resultado positivo nesse jogo aí, Júnior. É, rapaz, e olha, Thiago, eu estou indicando o empate, mas você está indicando internacional, nós não estamos indicando o time da casa. O time da casa fez uma campanha muito bonitinha. Eu fui buscar agora que você ficou na dúvida de falar do Melgar. Ele está direto na Sul-Americana, deixa eu abrir aqui. Ele está direto esteve direto na Sul-Americana, né? Passando aí recentemente pelo Deportivo Cali com um empate fora de casa e uma vitória lá nesse mesmo local que será o jogo no Peru. E na primeira fase, Thiago, só para fechar esse último jogo, o Melgar, 6 jogos, 4 partidas, 4 vitórias, 2 derrotas. É um time normal. Então, fechamos aqui a Copa Sul-Americana. O Thiago está indicando o Internacional no jogo lá no Peru entre Melgar e o próprio Inter, e eu estou indicando um empate para nós fecharmos esta, que é o jogo de ida da quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos andando rapidamente, um segundinho, e já vamos para a Copa Libertadores de América, falarmos um pouquinho mais, temos aí um tempinho, estamos com 15 minutos, de 15 a 20 minutos, nós temos um tempinho bacana, você pode ver, amigo, ali no alto da tabela, da próxima fase, Atlético Paranaense e Estudiantes, um time argentino, embaixo Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses quatro, um único sai para a final, 2 saem para a semifinal, e do lado direito, esquerdo do vídeo, de quem está olhando, direito de quem está olhando, melhor dizer, Flamengo e Corinthians, o Talleres e o Vélez Sarsfield, um clássico argentino. Os jogos, o quadro dos jogos apresenta o que o quadro dos jogos apresenta para todos nós. Vamos ver. Olha lá. Peraí. Esse Corinthians aí é o SCCP? É aquele lá?
Rapaz, e o Flamengo é aquele Flamengo? Eu não vou dar palpite nesse jogo aí, não. Nós teremos Corinthians e Flamengo, Vélez Sarsfield na quarta-feira, Itália, eles o jogo, o clássico argentino. Também na quarta-feira, esse jogaço Atlético Mineiro e Palmeiras. E depois o Atlético Paranaense e o Estudiantes na quinta-feira. Vamos falar do Corinthians, Thiago? Tá na sua mão, meu amigo. Pode falar o que você quiser, que depois eu vou te falar o que eu indiquei. Você quer saber o que eu indiquei? Só depois eu vou te falar. O que você me conta do Corinthians? É favorito, joga em casa, tem aqueles 40 mil torcedores, que se nós somos lá 40 mil, 02. Mas não sei não, hein, Thiago? O Flamengo tá, ó. Me conta, o que você acha? Eu acho que falando do confronto entre os brasileiros, esse hoje é mais equilibrado do que Atlético e Palmeiras, né? Porque o Flamengo vem numa crescente, o Corinthians é um time que ainda é um pouco regular fora de casa, mas que vem se garantindo em casa. Já Atlético e Palmeiras, a gente pega um Atlético em formulação dentro do próprio elenco e o Palmeiras sobrando, né? Mas falando desse jogo Corinthians e Flamengo, cara, é o famoso clássico das multidões, né? As duas maiores torcidas do Brasil. São os dois times que, quando jogam em casa, tem aquela festa garantida da torcida, independente do campeonato, do adversário. E o jogo de hoje eu acho muito importante. Talvez até seja um pouco estranho falar assim, mas talvez um pouco mais importante para o Corinthians do que para o Flamengo, né? Porque se o Corinthians, por exemplo, perde o jogo e tem que buscar lá a classificação no Maracanã, o Corinthians, que é entre os principais clubes, certamente é o pior visitante, né? É o melhor mandante, o que não perdeu em casa no Brasileiro ainda, né? Na Libertadores também não, mas enfim, é um time que fazendo o jogo de volta fora de casa é muito complicado. Eu falo isso porque, analisando o Corinthians, né, eu que sou torcedor, que acompanha e tudo mais, eu sei que o Corinthians ele é um time melhor quando ele está defendendo um resultado, né, porque é um time que sabe atacar os espaços também, sabe sair para o contra-ataque. Isso é de anos, né, não é com o Vitor Pereira, são com vários treinadores que passam. O Corinthians sempre é muito mais forte em casa do que fora. É um time, então, que se conseguir um resultado positivo, é melhor você ir para o Maracanã, falando do Corinthians, né? É um time que sabe atacar mais os espaços, que sabe jogar segurando um resultado, do que tendo que buscar um resultado, né? Porque o Corinthians parece que fora de casa os caras esquecem como que propõe o jogo, né? Porque é um time que dentro de casa cria sempre algumas boas chances, né? E fora de casa não cria quase nada. O Flamengo é um time que, tanto dentro quanto fora de casa, tem a mesma proposta. É claro que em casa com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de volume, como acho que todos os times do mundo praticamente são assim, né? Mesmo quem joga de maneira tanto dentro quanto fora de casa. Dentro de casa é um time mais incisivo, então, mas é um Flamengo que certamente vai sair para o jogo também. Fica aquela dúvida de como vai ser o começo, se o Corinthians vai tentar aquela pressão, se o Flamengo vai tentar pressionar também para surpreender o Corinthians, se vai tentar segurar o começo do jogo para depois jogar de igual para igual, enfim. É isso, a gente vai saber só na hora que começar o jogo. Mas é um duelo que deve ser muito equilibrado, né? Tem goleadas do Flamengo recentemente, né? Coisa, eu acho difícil acontecer um placar extenso em qualquer um dos dois jogos, porque é um confronto onde tem aquela coisa de o time faz um gol, faz dois, como que vai reagir, se é melhor levar essa vantagem, se é melhor reverter, se é melhor aumentar a vantagem, enfim. Deve ser outra coisa, que é a mesma situação do jogo do São Paulo. Se fosse no Brasileirão, seria outra análise, né? Mesmo se fosse a mesma escalação. Enfim, é um Corinthians que certamente vai propor mais o jogo, mesmo se perder, vai propor mais o jogo hoje do que no Maracanã. É importante para o Corinthians fazer esse resultado, até porque o Flamengo ali vai estar perdendo um jogo que é completamente normal, né, de deixar de acabar derrapando, perdendo o jogo, porque é o Corinthians em Itaquera. E aí vai ter a volta no Maracanã, então é um jogo crucial para os dois. Só que eu colocaria uma importância um pouquinho maior para o Corinthians pelo fato de fazer o jogo de volta fora de casa, né? E você ter que buscar o resultado fora de casa num estádio onde vai ter mais de 60 mil torcedores, onde é um time talvez que tenha o maior volume do futebol brasileiro. A gente sabe como é complicado, mas eu aponto o Corinthians com talvez. Eu não vou nem falar favorito em termos de jogo, né? De que vai criar mais chances, de que vai dominar o Flamengo. Eu acho que um pouco favorito na hora do resultado. Eu acho que o Corinthians vence hoje um placar ali. Eu acho muito difícil nos dois jogos. Eu acho que as duas equipes marcam pelo menos um gol nos dois jogos. Eu acho que hoje vai estar mais para 2-1 para o Corinthians. Acho que pelo fato de ser em Itaquera só, né? Se fosse no Maracanã, certamente o Corinthians ia jogar para empatar, para depois vir para Itaquera. É típico do Corinthians isso, fazer o primeiro jogo fora de casa
buscando um empate para depois decidir em Itaquera, né? Depois. Mas enfim, eu acho o Corinthians um pouco favorito hoje, mas pelo fato só de jogar em casa e de que é um time que tem qualidade para propor, mas que só consegue fazer isso quando joga sob os seus domínios. Então hoje o Corinthians é um pouco favorito, mas esse confronto, qualquer coisa pode acontecer na minha visão, Juninho. Rapaz, não esquece, hein? É às 9h30, no mesmo horário que você tem aula, tá? Então você pode alegar ignorância, alegar que ficou doente, faz de tudo aí, porque ó, lá na classe o nego perguntar, senhor Tiago Cotrim está presente? Eu vou falar, posso responder amanhã? Porque, sei lá. Mas você explicou muito bem, realmente, é outro detalhe, que jogaço, não há dúvida, Thiago, com relação ao Flamengo, exclusivamente da Copa Libertadores de América. O Flamengo tem um resultado muito grande. Na primeira fase passou com 16 pontos, né? 5 vitórias e um empate. E depois atropelou o Tolima 2 vezes, né? Então, bem diferente do Corinthians, que passou apertado na primeira fase, em segundo lugar, mesmo estando com o Boca Juniors, depois eliminou o Boca num jogo que, se o Corinthians for campeão da Libertadores esse ano, um jogo que vai ficar para a história do Corinthians, porque era para perder e trouxe um 6-5 nos pênaltis. Pena que não teve jogo seguido, porque o Corinthians ia entrar no embalo. E a sua explicação, a sua lógica é muito interessante. Apesar de entender o empate como um resultado percentualmente maior, o Corinthians tem que saber jogar com o regulamento e, se vencer hoje, pode facilitar muito a vida do Corinthians lá no Maracanã, que lá no Maracanã o Flamengo inteiro pelas metades ou com 15 jogadores expulsos e doentes, o Flamengo é muito grande. Outro, então, ficamos, eu e você jogamos Corinthians, uma única coincidência nesses 5 jogos que nós indicamos. Vamos para o segundo jogo da rodada, olha lá. Um tango argentino, meu querido. Vélez Sarsfield e Talleres. Olha, só para você saber, Thiago, só para compor. Na primeira fase da Libertadores, os dois ficaram em segundo lugar. O Vélez, inclusive, fez 8 pontos só. Olha só, hein? 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Passou agora recentemente só pelo River Plate, o que deve dar um encaixe para o Vélez muito bem. E o Talleres no grupo H, se não me engano era o grupo do Flamengo, ficou em segundo lugar, mas com 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Passou bem pelo Colón, que é um time argentino, empatou em casa e venceu por 2-0 o jogo de volta. Eu estou indicando um empate, Thiago. O que você me fala desse tango argentino? É um duelo argentino, a gente sabe que vai ter muita casca, que vai ter muita rivalidade dentro de campo, certamente vai ter aquela famosa cerca timba argentina, mesmo entre eles, né, principalmente pelo time visitante. E é um jogo que ninguém bota muita fé, que o pessoal fala de que quem passar de Corinthians e Flamengo já está na final. Eu não vejo assim. Primeiro, porque a gente está falando de Libertadores, é o campeonato mais traiçoeiro e complicado que tem. E segundo, porque o Tadieres tirou o Colón, que fez uma boa primeira fase, e o Vélez tirou só o River Plate, né? Não precisa nem falar mais muita coisa. Tirou apenas o River Plate. Eu vi o jogo de volta, é um time que sabe ser organizado, é um time que tem o Lucas Prato, que é um definidor nato também, desde que a gente acompanhou ele no Atlético Mineiro, né? No Atlético foi um definidor nato, no São Paulo também não teve o mesmo brilho, mas foi um definidor nato, no River Plate também, né? Que era o ex-clube dele também, então é um cara que tem que tomar muito cuidado. É um duelo onde também dificilmente vai ter um placar amplo para algum dos dois lados. Eu vejo o Vélez um pouco favorito no confronto de hoje pelo fato de jogar em casa, né? Também aquele caldeirãozinho chato de se enfrentar. Eu acho que o Vélez vence hoje, mas um placar onde deixa completamente aberto para o jogo de volta, para o Tadieres conseguir não, né? Talvez conseguir reverter a situação, mas acho que hoje o Vélez leva essa partida, Juninho. É uma boa dica. Eu indiquei o empate. Ao contrário do que você imagina, eu indiquei o empate porque eu vejo muito equilíbrio. Mas, sem dúvida, uma dessas suas explicações é muitíssimo interessante, Thiago, no que diz respeito que fatalmente não vai ser um jogo com resultado aberto. Pode alguém fazer 5 gols, mas o outro vai fazer 4. Você explicou muito bem, porque esses argentinos, eles gostam desse negócio chamado mata-mata. Qualquer campeonato que tem mata-mata, esses caras dão trabalho, sem dúvida. O fato de jogar em casa pode colaborar, mas lá na Argentina, de vez em quando, acho que eles perdem o primeiro jogo só para irritar no segundo jogo. Eu estou indicando
o empate para esse jogo. Agora, Thiago, se a gente vamos para o terceiro jogo, o jogo da quarta-feira, o Vélez é quando? O Vélez é na quarta-feira também. O Vélez é às 9h30. Mas também lá no Mineirão, Thiago, não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras é favorito. Ponto. Mas o que você me diz desse jogão? Porque o Atlético Mineiro está péssimo. Pior momento nos últimos 2 anos do Atlético Mineiro, segundo minha opinião. Mas o que você me diz? Na hora que a bola rolar, o favoritismo pesa ou temos um sinal de equilíbrio, Thiago? O Palmeiras é favorito no confronto, né? O momento que o Palmeiras vive é espetacular. Faz 2 anos que o Palmeiras está num momento maravilhoso. O Atlético está no seu pior momento, eu acho que desde que o Cuca chegou no ano passado, né? Isso em termos de bola, que é um time que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, que é completamente normal, está na Libertadores vivíssimo. No Brasileiro caiu um pouco, mas ainda está perto ali dos primeiros colocados. Então é mais em termos de bola mesmo, não em termos de pontuação nem nada, né? Mas é um jogo onde eu acho que eu vou surpreender a maioria, eu vou apostar que o Atlético vai vencer esse primeiro jogo, pelo fato de que, é claro, eu acredito que mesmo o Palmeiras sendo favorito no confronto, também acho que dificilmente vai sair de um placar maior de que um gol de vantagem, ali vai ser no máximo 2. Eu vou pôr que o Atlético vai vencer esse jogo, porque eu sei que você não. Primeiro, que eu sei que você não vai pôr isso, né, para dar uma diferenciada. E segundo, porque eu vejo que o Atlético ele vai ter o Mineirão lotado, isso todo mundo sabe o peso que a massa atleticana tem. É um Atlético que, historicamente, principalmente na história recente, é um time que supera esse tipo de dificuldade, né? Quando não está bem, quando precisa ganhar um jogo, é um time que responde bem a esse tipo de jogo. Não tem como falar que não está mordido, né? Pelo fato de ter sido eliminado pelo Palmeiras no ano passado, né? E sem ter perdido, né? Foi eliminado pelo gol fora de casa, que a gente não tem mais como regra. E está mordido porque a grande parte dos jogadores vão estar em campo, né, amanhã, então eles não tem como não recordar disso, né, a hora que eles estiverem entrando em campo durante o jogo. É normal, se a cabeça de jogador funciona assim. Eu acho que o Atlético, as chances do Atlético passar, o estádio vai abraçar o time, é claro, ninguém vai pensar na reestreia do Cuca com uma derrota de 3-0 para o Inter, lá no Beira-Rio, vai ser o Cuca na Libertadores, o Cuca é um treinador experiente, que sabe jogar esse campeonato, já venceu com o próprio Atlético em 2013, né, naquela final contra o Olímpia nos pênaltis no Mineirão, que todo mundo lembra. Eu acho que é um Atlético que depende muito, como você fala, eu acho que nunca dependeu tanto do Hulk igual vai depender para esse confronto, desculpa, e principalmente para esse jogo, porque vai propor mais nesse jogo do que no jogo de volta. E você tem um cara igual o Hulk, você tem que depender dele, né? É normal você depender dele, mas ele não pode jogar sozinho, né? É um time que tem Zarate, Nacho, Keno, Arana, Alan, Jair, não pode depender só de um cara em todo jogo, né? É um time que, é claro, vai depender do Hulk nesse confronto, mas que se o time não jogar bem, não vai adiantar nada, porque a bola não vai chegar, ou vai chegar mascada, e o Hulk vai pegar na bola, vai ter marcação dobrada em cima dele, assim como foi com o Flamengo na Copa do Brasil. É o Palmeiras, que é o melhor visitante do Brasileirão, né? Isso tem que ser levado em conta também, apesar de ser um campeonato diferente. É um Palmeiras que, se eu não me engano, não perde em casa, não sei quanto, fora de casa, não sei quanto tempo na Libertadores também. É um time chato pra caramba de se enfrentar, de se receber, né, na sua casa. Mas eu acho que para esse primeiro jogo de amanhã eu aponto o Atlético, pelo fator de que eu acho que o time vai estar muito a fim de jogo, vai estar muito embalado, porque sabe que uma vitória dessa vai mexer a temporada do time, né? Não só na Libertadores, mas no Brasileiro também. Eu acho que o Hulk traz uma moral diferente para esse time do Atlético, Júnior. Ah, você faz colocações que são muito parecidas e que vêm somar a tudo aquilo que eu vejo, né? E não vou jogar nenhum dos dois, vou jogar o empate, porque eu acho um resultado bem plausível, mas tudo que você falou é interessante. Lembrando que o Palmeiras, tudo que ele fizer positivo daqui para frente, ele vai buscar recorde. O Palmeiras tem 8 jogos nesse torneio, chamamos torneio porque não é ida e volta todo mundo contra todo mundo, senão seria um campeonato. Nesse torneio, o Palmeiras tem 8 vitórias, amigão. 8 vitórias numa sequência de que a última Libertadores ele ganhou. Então, assim, eu vou falar para você uma coisa: tudo que o Palmeiras fizer é muito saudável, é histórico, mas sem dúvida é um jogão de bola que me preocupa muito, como você disse muito bem, esta
Hulk dependência, para mim, é uma coisa que incomoda, que um time desse tamanho não pode ficar esperando se o Hulk está num dia bom, num dia não, porque ultimamente o comportamento emocional dele está muito ruim. É um jogo difícil, eu vou colocar um empate, mas seguramente, se fosse loteria esportiva, eu jogava um triplo. Este jogo é na quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, lá no Mineirão. E para fecharmos o nosso trabalho do dia, o que você me diz, Thiago? Atlético Paranaense, Estudiantes, time argentino, Arena da Baixada, 21 horas e 30 minutos. Seguramente Estudiantes vai fechar uma casinha lá na Arena, Thiago, e ficar tomando tiro, butinada, tudo cantelado, e vai lutar desesperadamente por um empate, apesar que eu estou indicando o Atlético como favorito. O que você me fala do Filipão? Filipão apronta, hein, Thiago? Só antes de falar desse jogo, um detalhezinho do outro jogo, eu acho que é o confronto perfeito para o Hulk dar a volta por cima, né? Voltar a ser aquele Hulk que foca mais no jogo do que na parte extra-campo. E também a chance perfeita para o Rafael Veiga voltar a atuar no seu mais alto nível, é coisa que ele não fez ainda, não teve um jogo bom desde que voltou de lesão. Né? No começo é normal, mas já faz o que? Um mês que ele voltou a jogar, ainda não teve uma boa atuação. Então pode ser a reviravolta para ele também, porque bom jogador todo mundo sabe que ele é. Agora falando de Atlético Estudiantes, é um Estudiantes que a gente pode acompanhar, principalmente contra o Bragantino na primeira fase e contra o Fortaleza nas oitavas de final, que é um time que sabe defender, mas também sabe atacar. Mas se contra o Fortaleza não estava muito preocupado em contra-atacar, não. No primeiro jogo lá no Castelão estava mais preocupado em se defender e mandar a bola para longe. Só que agora é outra situação, né? É um Atlético no momento melhor que o Fortaleza estava. É um Atlético que em casa tem um pouco mais de volume do que o Fortaleza, mesmo que o Fortaleza joga em casa. E o que muda muito, na minha opinião, para esse jogo, do que foi contra o Fortaleza, é o gramado, né? Porque o Estudiantes enfrentou o Fortaleza num gramado que é comum, né? Um gramado normal, só que muito ruim, muito desgastado. E contra o Atlético é um gramado não só impecável, né, em termos de estrutura, em termos de quando você olha o gramado, você vê que o gramado está muito bem cuidado, muito bem tratado, mas é aquele famoso gramado sintético onde a bola corre muito mais rápido. Até por isso o Atlético também é um time muito diferente quando joga em casa. O Atlético vai ter o Terence, que é seu principal jogador 100% poupado, né? Não atuou contra o São Paulo. Então é um cara que pode fazer muita diferença mesmo. É um duelo completamente equilibrado e vai ser muito difícil o Atlético perfurar essa defesa do Estudiantes. Mas eu também aponto o Atlético como favorito nesse primeiro jogo pelo fator casa. Você falou do Felipão, como eu já disse algumas vezes, ele traz uma experiência da comissão técnica e do banco de reserva para dentro do campo, isso fica nítido, né? O Atlético, apesar de ter vários garotos, vários jovens, é um time muito cascudo durante o jogo, que sabe sofrer, sabe jogar pelos dois lados, sabe jogar pelo meio, é um time muito completo, falando assim, né? Apesar de não ser um time com grandes craques, com diversas peças, individualmente é um time muito coletivo e que tem o Terence como sua principal arma, um cara que não tem medo de finalizar, que dá assistência, que cai pelos dois lados, que é rápido, bate bola parada. É um cara muito completo, certamente seria crucial em todas as equipes do futebol brasileiro e provavelmente do futebol sul-americano também. O uruguaio Terence pode ser a peça-chave para o Atlético, que, na minha opinião, vence o confronto de hoje, Júnior. Companheiro, então nós apostamos iguais, porque eu também apostei nesse Atlético, tudo isso que você falou e mais um detalhe. Tem uns caras que jogam no ataque do Atlético, Thiago, eu vou falar para você. Os caras que eu gosto, o nego rápido, o outro tal de Rômulo que entrou para empatar o jogo contra o Libertad no fim do jogo, estava perdendo, ia para o pênalti e tal. E o. Como chama o garoto do Cruzeiro lá? O Vitor Roque, é isso? Vitor Roque. Rapaz, o nego super. Você colocou muito bem, eu só vou fortalecer o que você disse. O Atlético Paranaense é um time coletivo. Tudo que ele faz é coletivo para defender, para atacar. Você vê que o time jogou contra o São Paulo, errou um primeiro pênalti. E um zagueiro bateu, que normalmente seria o mesmo zagueiro, por insistência, por domínio. Fatalmente o Filipão falou: não, filho, você errou um, eu vou botar outro, senão eu vou facilitar para o goleiro. Você vê o tanto que é a experiência do Filipão, Thiago, que são detalhes que o Filipão faz. É intuitivo. E chega lá e fala assim: ó, garoto, fica um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Esses detalhes são absolutamente importantes, porque é o jogo que decide, né, Thiago? Pode ter tantos números fora do jogo, mas a hora que começa o jogo, é daquele jogo que nós estamos tratando. Você falou muito bem. Eu também estou indicando o Atlético, mesmo sabendo
de todos esses detalhes que você trouxe por ter assistido o jogo contra o Fortaleza, te trouxe muito handicap para comentar. Gente, era exatamente isso que nós queríamos trazer para vocês hoje, dia 2 de agosto, uma passada bem legal da Copa Sul-Americana e finalizamos preenchendo muito bem o que irá acontecer na Copa Sul-Americana. Algum detalhe que você esqueceu, Thiago, ou não? Não, não, acho que falei tudo que eu tinha em mente para falar, Júlio. Tem um detalhe, se deixar cada jogo desse, nós falamos 30 minutos com facilidade, né? Porque tem tanta coisa para falar, não é, cara? Esses jogos assim muito são decididos no detalhe. Então, só dessa palavra detalhe, quando você pensa em um detalhe num jogo, você já vem outro na cabeça, vem aquilo. Assim, de um outro jogo um tempo atrás, confronto histórico, tem muita coisa para falar em um jogo só. A gente sempre tenta encurtar, mas acaba vindo mais coisa. Você fala uma coisa, você lembra de outra, aí você não pode deixar de falar, né? Se deixasse, a gente faria um programa para cada jogo, né? Dos times brasileiros, pelo menos. É isso aí, muito obrigado, viu, Thiago? Grande abraço. Nós temos os nossos próximos podcasts, serão feitos na quarta e na quinta-feira. Eu vou participar de um evento lá em São Paulo. Eu não vou poder trabalhar para efeito de podcast passando a limpo na plataforma Juninho Fonseca de Olho no Lance. Então, na próxima quarta, amanhã, dia 3, e na quinta, dia 4, nós faremos uma passada do que aconteceu nos jogos da semana e aquela projeção da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mais uma vez eu agradeço ao Thiago, meu parceiro sempre, ao Vinícius Falquete, que produziu toda a arte, e a todos vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance e no podcast Passando a Limpo, que nós trazemos as nossas opiniões e nossos destaques para tudo aquilo que hoje nós tratamos do que do que pode acontecer nesses 8 jogos Copa Libertadores e Sul-Americana. Um grande abraço, tenham um ótimo dia. Eu estou indo embora, depois eu volto.